Homem de Reddit, o que torna uma mulher instantaneamente pouco atraente, ser mal para os animais, garçom ou desabrigados ou apenas falar mal de outras pessoas. Oportunista, eles são muito simpáticos com você quando precisam de algo, uma vez feito. Eles o fantasiam. Ocasionalmente eles estarão de volta quando precisarem de algo. Quando você precisa deles, eles não parecem incomodar muito. Falta de empatia. Uma de minhas namoradas do colegial foi assim. Não a vi no início, mas depois de conhecê-la, percebi que ela havia passado a vida inteira com pessoas que lhe diziam que era linda e perfeita. Ela não se importava e não podia se importar com os problemas das outras pessoas. Para mim é uma atitude ruim. Sei que a vida é difícil, mas as atitudes ruins são tão contagiosas para mim por alguma razão. Eu sei o que você quer dizer. Muito da minha família é muito pessimista e eu deveria ser por um tempo, mas depois percebi que ter essa atitude só piora tudo. Decidi que teria uma atitude tão positiva quanto possível, mas percebi como a má atitude de alguém pode ou a má perspectiva pode realmente me arrastar para baixo. Uma necessidade de estar sempre certo. Meu ex foi terrível com isso. Ela diria coisas estúpidas como estamos indo para o norte agora mesmo e eu diria que estamos indo para o sul. Ela diria então não, estou certo. Eu olho para o mapa assim, de cabeça para baixo. Então estamos indo para o norte. Eu mencionaria que não é assim que os mapas funcionam e ela puxaria o cartão. Tudo é uma construção social. Então eu estou realmente certo cada vez. A frase estou sempre certo me irrita imediatamente agora. Uma vez uma mulher me ensinou que eu era muito gentil com meus pais, como no nosso segundo encontro. Então, falar porcaria sobre meu relacionamento com minha família sem saber de minha família é aparentemente uma reviravolta imediata. Se eles se fazem de difícil, esta é uma bandeira vermelha muito sutil que é facilmente perdida, mas é importante estar atento a ela. Geralmente, você quer conhecer uma mulher que tem a mente aberta para as coisas, e pode dar-se ao luxo de ter paciência. Complexo de superioridade porque, ao contrário de outras características pouco atraentes como fumar, tomar substâncias ilegais etc., este é o mais difícil de se livrar e crescer como pessoa, especialmente como adulto. Jogando jogos mentais, nunca entendi que a necessidade de algumas mulheres tem de fazer isso. Se você está bravo comigo por alguma coisa, diga-me o que está lhe incomodando. Não me diga não estou bravo porque você está claramente chateado. E não pense sequer em dizer você já deveria saber, porque isso é simplesmente estranho. Desculpe desapontá-lo, mas eu não tenho psicocinese. Sem comunicação, sem relacionamento, sem cérebros. Posso ver isso de certa forma, mas tenho sido atraída por mulheres que não eram particularmente inteligentes, mas tinham outros traços de personalidade como bondade ou empatia real por outros que a compunham. Sei que é uma preferência pessoal, mas para mim mesmo considerei sair com mulheres que acho que não são inteligentes porque seus outros traços são cativantes. Tratar os outros como menos que isso é algo que para mim é uma moral definidora da vida. Mas à medida que cresço, começo a aprender que aqueles de nós que acreditam nisso são uma minoria na humanidade. A maioria dos humanos se define em torno de quem eles percebem que são melhores e menos do que. É uma força fundamental da vida para eles, não apenas uma perspectiva. Eu mal consigo entender isto. E os humanos não são objetos que podem ser melhores ou piores como um todo do que outros. São uma coleção de traços. Podem ser melhores ou piores em coisas individuais, mas não podem ser melhores ou piores como um todo. São complexos demais para essa simplificação. Mas não é isso que a maioria acredita. Essas pessoas olham para aqueles que têm essa ética particular como os hubs. Nós somos os recursos da sociedade dos quais as pessoas normais extraem o seu valor. Estamos envolvidos em uma competição implacável que nem sabíamos que existia. Se, como eu penso, os seres humanos são iguais, podemos ser melhores ou piores nas coisas, mas ninguém é menos do que qualquer outro como um todo. Parabéns. Aos olhos da maioria dos seres humanos, já perdemos a competição. Nós somos os pontos livres. E digo o que qualquer um deve fazer com esta informação. Acho que temos duas opções: continuar como estamos e esperar que não sejamos muito enganados e talvez um dia, em uma terra de fantasia, nós tornemos maioria por pura sorte. Ou você pode se juntar a eles. Não é realmente tão difícil ser subversivo e explorador. Todos nós temos a habilidade de ser um monstro, se você estiver disposto a fazê-lo. Eu sei que isto provavelmente vai me fazer ser apenas uma destituição para o esquecimento. Mas só espero que algumas pessoas como eu vejam isso antes que tenham que descobrir por conta própria. Cuidado!
A maioria de seus aliados estão constantemente analisando você para encontrar maneiras de se considerar melhor do que você. É isso que significa ser humano. Você como uma pessoa que quer cooperar e ajudar a contribuir com sua parte para os outros. Você é visto como um idiota que dá algo em troca de nada e você será sugado de tudo que você tem e deixado apodrecer. Quando você pode dizer de uma milha de distância ela tem estado sob a faca com demasiada frequência e parece uma boneca Barbie viva. Também mulheres que vivem basicamente na cabine de bronzeamento. Os bronzeadores são bonitos, mas há um ponto em que é excessivo. Falta de curiosidade intelectual. Por exemplo, apenas se preocupar com viagens, compras, etc. Yuppie como um homem divorciado aos 42 anos de idade eu tive a chance de namorar uma enfermeira de 27 anos de idade com duplo D que era tão inteligente quanto uma caixa de rochas. Toda sua existência foi pessoas de fase a fase, viajando, fazendo compras, vendo vídeos de brincadeiras sem sentido no Facebook e TikTok. Toda a sua educação foi online de revistas femininas. Não se esqueça de acrescentar drama de hora em hora. Ela literalmente não podia ir correr ou fazer exercícios na academia sem fazer o tempo todo. Enquanto fazia o jantar, enquanto dirigia, enquanto estudava. Acrescente o drama sem sentido e a doença fingindo e terminando comigo às 7 da manhã e depois batendo na minha porta pedindo para voltarmos a nos encontrar naquela mesma noite. Senti que estava vivendo dentro de um liquidificador por 9 meses e terminei com ela. Ela se inscreveu na maratona de Los Angeles comigo e eu fiz o melhor que pude para treiná-la. Ela viajou e fez compras por 8 semanas e fez um quarto do treinamento. Eu a avisei que você não quer terminar de correr em uma ambulância. Não é mesmo? Ela literalmente terminou a corrida em uma ambulância. Recebi uma ligação do hospital depois que terminei. Ser mal para mim e desculpá-lo dizendo você é um homem que pode levar. Sim, eu sou um homem humano, não vou morrer se levar um tapa ou um soco. Mas isso não significa que eu goste de ser abusado. No outro dia, eu estava em um saguão de hotel. Do outro lado do quarto, eu vi uma mulher muito atraente. Então ela começou a gritar rudemente com o servidor. Ela imediatamente se tornou menos atraente. Ouvi dizer que isto também funciona com outras combinações de gênero. Falar negativamente sobre outras pessoas em suas vidas e o que elas estão fazendo. E especificamente fofocar. Conte-me sobre todas as grandes coisas que você está fazendo. O que você ama. O que você gosta. E as pessoas de quem você gosta. Não me fale sobre como sua ex-mulher é uma vagabunda porque uma amiga de um amigo disse que ela dormiu com um cara que você gostava há 20 anos. Isso só me faz pensar que você não tem nada de bom para você. Então você precisa cuidar dessa insegurança sendo julgador dos outros. Deve ser notado que mexericos e ficar louco por alguém são diferentes. Você tem todo o direito de falar besteira sobre os teves se ela simplesmente atropelou seu cão. Há uma diferença. Quando eles assumem ou esperam que você faça algo por eles, como pagar a conta. Se eu convidar uma garota para sair, eu pago a conta. Mas espero um simples obrigado ou pelo menos algum reconhecimento necessário para que eu queira fazer isso novamente. Parece-me sábio dizer unhas compridas porque me indica que eles pensam que estão acima tendo que fazer certas coisas. Estou falando como 2 a 3 ao ponto de uma pessoa obviamente não saber digitar bem, provavelmente não saber abrir frascos, definitivamente não carregar coisas. Ser um membro do culto Trump ou apenas um conservador hardcore. Mas esses dois são geralmente a mesma coisa. Não importa o quanto uma mulher seja atraente, ser um membro desse grupo horrível é um desligamento imediato. Duvido que elas estejam interessadas em mim. Então é um sentimento mútuo. E para ser justo, eu acho que também não poderia me dar bem com um liberal hardcore. Mas pelo menos os respeito mais. E eu não os acho nojentos como se eu fizesse o certo. Unhas sujas, diz muito sobre higiene. Ser abusivo para qualquer tipo de animal, não ter compaixão por ninguém e não ter consideração pelos sentimentos de ninguém a não ser pelos seus próprios. Costumam falar constantemente das pessoas, gozar com estranhos e só se preocupar com o seu dinheiro. Todos os homens são lixo, assassino instantâneo de ossos. Não quero ter nada a ver com ela naquele momento. Por mais rasa que seja estar acima do peso, não significa que eu pense menos neles como pessoa. Mas significa que eu não me sinto atraído. O dia em que percebi que minha ex não se importava mais comigo fez dela a pessoa mais desagradável com quem eu já estive. Passou meses antes tentando agarrar-se a algo que obviamente estava desaparecendo. Mas que um telefonema mudou tudo.
usando múltiplas feministas ou outras palavras-chave políticas. Não sou contra as feministas, mas há um tempo e um lugar para tudo. E talvez um primeiro encontro não seja o cenário ideal para uma discussão sobre o patriarcado e a masculinidade tóxica. As pessoas politicamente carregadas são simplesmente horríveis de estar por perto.